Olá, pai, olá, mãe. Você que tá aí, você sabe como abençoar os seus filhos? Você abençoa os seus filhos? Aqui é a Nina Magalhães e hoje nós vamos conversar sobre um conceito bíblico que é muito poderoso, que é a bênção. Todo pai, toda mãe tem uma chave em suas mãos, uma chave que abre algo no espírito e no coração dos seus filhos, que os ajuda a prosperar. E quando eu falo prosperar, não é apenas financeiramente, mas ajuda o seu filho a ser bem-sucedido também nos seus relacionamentos, nos seus projetos, na sua convivência familiar, na sua vida com Deus. E o engraçado é que muitos de nós, mesmo vindo de lares cristãos, muitas vezes não compreendemos a importância da bênção. E a gente deixa de se beneficiar dessa ferramenta que é tão poderosa e que Deus nos ensina na palavra dele. E talvez você seja um dos poucos pais que ainda dizem: Deus te abençoe, meu filho, quando eles vão deitar, ou quando eles encontram com você, quando você chega do trabalho. A gente ainda vê alguns filhos dizerem: bênção, pai. Pedirem a bênção aos seus pais, pedirem a bênção para suas mães. E os pais vão lá e respondem: bênção, filho, Deus te abençoe. Mas nesse vídeo você vai entender que a bênção, ela vai muito além de um simples Deus te abençoe. Não que o Deus te abençoe esteja errado de forma alguma. Que bom que vocês fazem isso, se vocês fazem. Mas a bênção, ela tem um conceito muito mais amplo, a gente vai entender isso hoje aqui nesse vídeo, Ela é uma ferramenta bíblica lá do Antigo Testamento que é super aplicável nos nossos relacionamentos atuais, E ela é capaz de transformar o destino dos nossos filhos. A bênção pode levar os nossos filhos a lugares mais altos em todas as esferas da vida deles. E como que eu me deparei com essa verdade? Outro dia eu estava na casa do meu pai, ele tem uma biblioteca com milhares de exemplares, eu aprendi o prazer da leitura com ele, e eu amo fazer um garimpo na biblioteca dele de vez em quando. E aí eu encontrei, me deparei com esse livro assim, sem querer, chamado A Bênção, o poder das palavras abençoadoras na família. E o título me chamou atenção, E eu falei assim, nossa, que interessante, eu estou falando sobre parentalidade cristã, pode ser que algum dia eu aborde esse assunto, enfim, nos meus canais. Mas eu confesso que eu peguei esse livro despretensiosamente. Eu não imaginava que o conteúdo dele fosse me impactar tanto. E é por isso que eu resolvi fazer esse vídeo, bem antes do que eu imaginava. Peguei o livro e falei, gente, eu preciso dividir essa mensagem com os meus seguidores, com as pessoas que me acompanham, porque é uma proposta de um resgate, de um conceito que ele é muito importante, o resgate da bênção, no seu conceito mais pleno dentro dos nossos lares, das nossas casas, das nossas famílias. Porque eu realmente acredito, que a bênção é um elemento que vai fazer diferença na sua vida, na vida dos seus filhos. Tem feito na minha. O John Trent e o Gary Smalley, eu acho que é assim que pronuncia, os autores do livro, eles fazem um convite aos pais, de irem na contracultura dessa geração e fazer algo realmente grande na vida dos nossos filhos, nesse tempo que a gente vive tantos desafios, Mas quando a gente fala em fazer algo grande, o que seria fazer algo grande pelo meu filho? Algo grande é mudar a vida de apenas uma criança. Basta uma criança. Se todos nós estivermos comprometidos em transformar a vida de apenas uma criança, a gente vai estar de fato fazendo algo grande que vai impactar toda uma geração. E resgatar a cultura da bênção para as nossas famílias é uma forma prática da gente ajudar as crianças e também os adultos a experimentarem no nível mais profundo dos seus corações o quanto eles são amados, o quanto eles são valorizados, o quanto eles são queridos por alguém que é significante e importante na história de vida deles. O convite é para que você se volte para uma criança que está ao seu alcance, para que você permita que a sua bênção seja um agente de vida para ela. Então, revisitar o conceito da bênção na Bíblia, compreender sua real importância, me marcou muito e como tem sido bom resgatar esse princípio aqui na minha casa, com as minhas filhas, com o meu esposo. E eu quero muito que essa verdade também chegue até a sua família, trazendo essa conexão profunda que Deus almeja para você e para os seus filhos. Se você deseja entender mais sobre a bênção e se lançar nesse desafio comigo, então fica aqui até o final. Eu tenho certeza que esse tempinho que você vai investir aqui assistindo esse vídeo será de grande valia para sua família. E esse é o primeiro de uma série de 6 vídeos que a gente vai falar sobre a bênção. Hoje eu vou compartilhar com vocês sobre a importância da bênção, vamos fazer um panorama geral sobre esse conceito bíblico, e para isso a gente vai passear aí na história de Jacó, de Esaú, lá em Gênesis,
E em seguida também vou apresentar os 5 elementos da bênção, né? Quais são os elementos que se combinam para tornar essa ferramenta bíblica tão eficaz. E nas semanas seguintes, vai ter um vídeo específico para cada um desses 5 elementos. A gente vai se aprofundar para que a gente possa, de fato, aplicar isso na nossa família, na nossa casa, aprender a fundo o que a gente precisa fazer para adotar essa cultura da bênção no nosso lar, no nosso dia a dia com os filhos. Mas antes de continuar, não deixe de dar o seu like aqui no vídeo, não esquece de se inscrever no canal se você não está inscrito ainda, ativa o sininho, porque aí você vai garantir que vai ser notificado de todos os conteúdos, dos próximos vídeos que vão ser lançados, é uma série de vídeos, então para você não perder nenhum, não esquece de ativar as notificações e vai ser um prazer a gente estar juntos nessa maratona aí, nessa jornada da bênção. Estudar a bênção vai lhe prover maneiras práticas para comunicar a aceitação e o amor incondicional aos seus filhos. Vamos começar então entendendo a história de Esaú e Jacó. Essa história está descrita lá em Gênesis 27, depois se você quiser conferir. E havia uma família, era Isaac e Rebeca, eram casados, eles tinham 2 filhos, 2 irmãos gêmeos. Esaú era o primogênito, ele nasceu primeiro, e Jacó era o mais novo. E esses 2 irmãos, eles lutaram de uma forma muito intensa, até dramática mesmo, pelo presente do pai. Mais especificamente, eles lutaram pela bênção do pai deles. E a Bíblia relata que Esaú estava transtornado, porque ele tinha perdido a bênção do seu pai, que era sua por direito, afinal ele era o primogênito. Essa era a cultura da época, a bênção era algo guardada para o primogênito. A bênção que seria dele foi dada de uma forma enganada ao seu irmão, e não a ele. Como assim? Aquilo poderia estar acontecendo? Ele estava assim, sem chão. Isaac, ele havia chamado Esaú horas antes e lhe disse: filho, vai lá, busca uma caça fresca para mim, prepara uma refeição saborosa, porque o dia da bênção chegou. A bênção tão esperada vai ser conferida a você hoje. Nos tempos bíblicos, gente, esse era um acontecimento muito importante, era um rito, que era muito esperado pelos filhos, pela família. Era um momento específico em que o filho ali, ele recebia um toque carinhoso, ele ouvia palavras que lhes permitiam se sentir altamente valorizados, e eles também podiam vislumbrar de uma forma profética um futuro especial para eles. Receber a bênção dos pais era um ritual que realmente marcava a vida dos filhos naquela época. E aí talvez você pense, mas isso era coisa daquele tempo. Sim, alguns aspectos da bênção do Antigo Testamento eram restritos àquele tempo, de fato. Mas os elementos de relacionamento da bênção são perfeitamente aplicáveis nos dias de hoje. E embora lá no Antigo Testamento a bênção fosse primariamente reservada a apenas um filho, apenas ao primogênito, em uma ocasião específica, uma ocasião especial, hoje em dia nós pais podemos decidir construir esses elementos da bênção, aplicar aqueles princípios lá do Antigo Testamento na vida dos nossos filhos, de todos os nossos filhos e diariamente. Não precisa ser um evento específico e único, A gente pode aplicar os elementos da bênção no nosso dia a dia com as crianças. Mas a família de Esaú, ela seguiu os costumes da época, eles estavam ali inseridos naquela cultura, naquela tradição, e o dia tão esperado da bênção havia chegado para o primogênito. A bênção iria acontecer assim que ele chegasse com a caça e terminasse de preparar a refeição que o pai lhe pediu. E como um caçador experiente que Esaú era, ele fez tudo rapidamente, ele fez exatamente o que o pai havia lhe pedido. Ele entrou na tenda do pai com a refeição e não entendeu porque o pai dele agia de uma forma estranha. Eu vou ler com vocês uma pequena parte do texto bíblico, lá em Gênesis 27, 31 a 35, que fala o seguinte: e fez também ele uma comida saborosa, a trouxe ao seu pai e lhe disse: levanta-te, meu pai, e come da caça do teu filho, para que me abençoes. Perguntou-lhe Isaque, seu pai: quem és tu? Sou Esaú, teu filho, teu primogênito, respondeu. Então estremeceu Isaque de violenta comoção e disse: quem é, pois, aquele que apanhou a caça e me trouxe? Eu comi de tudo antes que viesses, e o abençoei, e ele será abençoado. Como ouvisse Esaú tais palavras de seu pai, bradou com profundo amargor, e lhe disse: abençoa-me também a mim, meu pai. E respondeu-lhe o pai: veio teu irmão astuciosamente e tomou a tua bênção. Gente, pensa no amargor de Esaú. Esaú não sabia que quando o pai o chamou ali para avisar que a bênção seria dada,
Alguém mais estava ouvindo. A sua mãe Rebeca, que não foi nada sábia, ela também estava na tenda, e assim que Esaú saiu para caçar, ela correu até o seu filho favorito. Ela foi até Jacó, e eles tramaram um plano ardiloso para roubar a bênção de Esaú. Jacó já era idoso, e eles fizeram uma trapaça lá para que ele se enganasse e confundisse os filhos. Jacó fingiu seu irmão mais velho, tomou a bênção de Esaú. Enganou seu pai Isaac, que já estava ali bem debilitado, e quando Esaú descobriu, se deparou com isso, que a bênção dele tinha ido embora, ele chorou amargamente. É importante salientar que Esaú ele não chorou porque ele tinha perdido a herança, porque ele tinha perdido bens materiais. Naquela época, o primogênito também tinha direito ao dobro da herança. Mas em Gênesis 25 tem um relato anterior a esse texto que Esaú já tinha vendido seu direito de primogenitura ao seu irmão. Ele trocou com Jacó o direito que ele tinha herança a mais em troca de um prato de lentilhas. E então Esaú ele não estava lamentando ali porque ele estava perdendo bens, porque ele estava perdendo as vacas, as ovelhas do rebanho de seu pai. Esse presente ele já tinha dispensado. Ele chorou amargamente porque ele tinha perdido a bênção. Naquela época, gente, a bênção era algo irrevogável. E a bênção agora do pai dele estaria sempre fora do seu alcance. E cheio de angústia, ele clamou, pela segunda vez. Vocês podem continuar, o texto é um pouco longo. Estou trazendo de forma resumida aqui para vocês. Mas ele clama uma segunda vez, mas por acaso, pai, o Senhor não tem apenas uma bênção para mim? Me abençoa também, meu pai. E aí ele chora em alta voz diante do pai dele, ali, extremamente frustrado por ter perdido a bênção. E aí o seu pai, ele lhe dá uma outra bênção, mas as palavras que ele ouviu não eram as palavras de alto valor, de aceitação que ele almejava ouvir. Aquelas palavras já tinham sido dispensadas para o seu irmão. E a Bíblia segue então o relato e diz que Esaú odiou o seu irmão Jacó, a ponto dele querer matá-lo. Agora pensa comigo, a bênção que vinha desse pai era algo muito mais poderoso do que a gente pode entender, do que a gente imagina. Quando a gente fala da bênção hoje, do nosso Deus te abençoe, não é a mesma bênção que Esaú ali chorou amargamente a perda dela. Um irmão estava disposto a enganar, a dissuadir, a mentir para tê-la. O outro a matar por ela. Será que essa disputa dramática entre Esaú e Jacó era simplesmente para eles ouvirem do pai, Deus te abençoe? Assim como a gente está acostumado hoje em dia? Esse Deus te abençoe que a gente está acostumado, a dizer e a escutar sem pensar muitas vezes, será que era isso que eles estavam brigando? Será que esse era o motivo da disputa? De forma alguma. O que estava em jogo ali era algo muito mais poderoso. A bênção que fez Esaú chorar em voz alta era muito maior do que um simples Deus te abençoe. Quando a gente olha para esse lamento de Esaú, abençoa-me a mim também, meu pai. A gente pode perceber que esse mesmo grito de dor, e de anseio não correspondido, está sendo ecoado hoje por muitas pessoas, que estão à busca da bênção na sua família. Homens, mulheres, cujos pais por alguma razão falharam em abençoá-los com palavras de amor, com encorajamento, com aceitação. Talvez você que está aí me assistindo se identifique com esse clamor de Esaú, pois fato é que todos nós ansiamos em ser aceitos de uma forma especial pelos nossos pais. Ganhar ou perder a aceitação deles pode ter um impacto tremendo na nossa vida. Eu via isso no trabalho que eu exercia. Trabalhei 6 anos no serviço de saúde mental e como a gente via esse impacto da falta da bênção, da falta da aceitação dos pais na vida, na saúde mental das pessoas, emocional delas. Então, mesmo que você não tenha contato direto com seu pai hoje, com a sua mãe, essa falta, essa ausência dessa aceitação e dessa bênção na sua vida pode impactar até hoje os seus relacionamentos. Então, isso é algo real, que a gente precisa olhar para a gente também, antes de aprender a bênção para ministrar aos nossos filhos. Será que eu fui abençoado na minha infância? Será que eu tenho esse legado? Ou eu preciso também me curar para poder transmitir isso à minha família, transmitir isso ao meu filho? A gente vê pessoas que passam uma vida inteira buscando algo inalcançável. Eles querem essa aceitação. No fundo, eles querem essa bênção, essa aceitação incondicional dos seus pais. Até algumas pessoas tentam ser o que não são, tentam mudar a forma de agir para receber essa aprovação e essa bênção. E isso acaba resultando em desilusão, em frustração, em sentimentos de inferioridade, em baixa autoestima, falta de confiança. Afinal, as únicas palavras
que muitos de nós ouvimos dos nossos pais eram de crítica, de repreensão. Mas Deus, ele deseja trazer cura para todos nós. Por mais que os nossos pais terrenos tenham falhado em nos abençoar, a gente tem um Pai perfeito, que ele está sempre disponível para nos encorajar e para nos dar a sua bênção. Mas fato é que você pode criar os seus filhos hoje sem que eles precisem no futuro tratar da dor de não ser aceito, de não ser sido abençoado. Você não precisa criar Esaús por aí que choram amargamente a dor de não ter sido abençoado pelo pai. A gente pode expressar a bênção aos nossos filhos de maneira clara na vida deles, de maneira profética. E acredite, quando você fizer isso, você pode mudar o destino dos seus filhos. E é sobre isso que eu vou falar agora ao longo desse vídeo. A gente vai entender o que de fato era essa bênção tão almejada por Esaú e Jacó, para que você também possa usar esse instrumento, a bênção, como forma de transformar a sua vida e a vida dos seus filhos. E é importante também a gente entender o significado da palavra bênção. Lá no hebraico, a palavra bênção, ela significa empoderar para prosperar. Definitivamente não são apenas palavras. Esaú e Jacó compreendiam isso. Eles sabiam que a bênção era uma transmissão espiritual que vinha de Deus através do pai, através de uma mãe, e estabelecia algo no coração, que abria uma porta no espírito para que alguém prosperasse. E quando a gente fala em prosperar, como eu já mencionei, não é a questão financeira, mas em cada área da nossa vida a gente ser bem-sucedido, nossos filhos irem bem em todos os seus planos, de terem uma jornada prazerosa nos seus relacionamentos, no seu ministério, nos seus negócios, nas suas finanças, enfim, eles serem bem-sucedidos por gerações. E na Bíblia a gente vê que são os pais que detêm essa chave para abrir essa porta, Nós temos essa chave é a bênção. E como prova disso, basta a gente olhar para o que aconteceu com Esaú e com Jacó. Jacó, ele recebeu a bênção, mesmo que de forma fraudulenta, mas ele recebeu. E Jacó se tornou uma grande tribo, Ele tinha muitas pessoas ali ao seu redor, ele tinha muita terra, muitas riquezas, um rebanho enorme, ele conquistou muitos inimigos, Era um povo que era saudável, próspero em todas as áreas. E Esaú? O que aconteceu com Esaú? Ele se tornou uma pequena tribo, Ele tinha poucas posses, poucas terras, ele foi derrotado pelos seus inimigos muitas vezes, ele teve uma história completamente diferente do seu irmão. Um foi abençoado e o outro não. Ah, Nina, ok, mas isso, mais uma vez, foi lá atrás, lá no Antigo Testamento, o que isso tem a ver hoje? Olha, eu vou te dar um exemplo de que a bênção também funciona ainda hoje. A gente tem o povo judeu e eles mantêm essa tradição de abençoar os seus filhos. Isso é uma prática muito consistente que eles fazem até hoje. Eles têm essa tradição muito viva entre eles. E o povo judeu, gente, é o povo que mais prospera no mundo. Em qualquer lugar do mundo, o povo judeu é um povo muito próspero. Não só nas finanças, mas em várias áreas. Eles representam apenas 1% da população mundial e eles se despontam entre o grupo de pessoas mais ricas do mundo. Todo ano a Forbes publica uma pesquisa com os americanos mais ricos. E se você pegar 10% do topo ali, do top list dessa lista, mais de 40% desse grupo são judeus. Os prêmios Nobel, na ciência, mais de 25% dos prêmios Nobel foram para judeus até hoje. Eles são destaques na ciência, são grandes pesquisadores, grandes nomes da pesquisa científica. A gente vê grandes advogados, grandes nomes no cinema. Foram judeus que criaram Hollywood. Dos 8 maiores estúdios em Hollywood, 6 foram criações judaicas. E aí eu poderia listar aqui muitas outras façanhas desse pequeno povo que vive espalhado pelo mundo, mas que é muito próspero. O que acontece com eles? A gente sabe que existe realmente uma unção específica sobre o povo de Deus, a Bíblia fala sobre isso, mas também existe algo que eles fazem e que eu acredito que interfira nessa prosperidade que eles alcançam. Eles fazem algo que a maioria de nós não faz. Eles abençoam os seus filhos. Eles têm uma tradição da bênção enraizada em suas famílias. Eles religiosamente, toda semana, às sextas-feiras à noite, no início do sabá, eles fazem um jantar juntos. Eles têm isso como um rito. Semanalmente, a família, independente de qualquer coisa, se reúne à mesa. E após o jantar, o marido abençoa sua esposa, abençoa os seus filhos. Eles mantêm essa cultura muito viva da bênção dentro dos lares deles.
E aí eles, né, o pai e a mãe, eles vão juntos, eles olham para os seus filhos e dizem: você não é um homem qualquer. Você não é um judeu. Você está conectado à aliança do Deus de Isaac, de Jacó, e a boa mão de Deus estará sobre você. Você tem unção de liderança, pessoas vão te seguir, você vai impactar o mundo, meu filho. Eu te amo, eu me orgulho de você. E dentre outras palavras proféticas e de encorajamento. E aí eu pergunto, o que você acha que vai acontecer na vida desse filho que cresceu ouvindo essas palavras, que cresceu sendo abençoado dessa forma? Quem que ele vai ser quando ele se tornar um adulto? Vai acontecer o que os pais proclamaram sobre eles. Sabe por quê? Anota isso. Todos os pais são profetas. As palavras que você diz sobre o seu filho são proféticas sobre a vida dele. E é por isso que nós devemos abençoá-los e fazer da bênção uma prática na nossa família, na nossa casa. Porque quando a gente não abençoa os nossos filhos de uma forma regular, de uma forma profunda, o que acontece? Muitas vezes, nos lares em que a benção não é uma prática, a única coisa que os filhos ouvem é a correção, a repreensão, a crítica. Para com isso, menino, não pega isso, troca roupa, estuda mais, precisa tirar uma nota melhor, estudar é sua obrigação, não importuna seu irmão, não ande com essa turma, chega mais cedo em casa. As crianças crescem só ouvindo ordens, xingamentos, críticas, repreensões. Às vezes a menina está lá, adolescente, e de repente veste uma roupa mais provocativa, o pai, ao invés de aproximar dela, de mostrar o valor que ela tem, nossa, tá saindo, parece uma vadia, se continuar assim, daqui a pouco você vai estar grávida, vai acabar com a sua vida. Às vezes para o filho que está lá com más companhias, se você continuar saindo com esses amigos que você tem, você vai acabar parando na cadeia. É isso que você quer? Quantos pais dizem isso para os seus filhos? Olha que profecias as nossas bocas podem dizer para os nossos filhos. Pais que amaldiçoam ao invés de abençoar os seus filhos. Os pais também profetizam maldições. A gente pode profetizar coisas boas, bênçãos ou maldições na vida dos nossos filhos. Muitas vezes o que a gente fala, a gente está prevendo uma visão maligna para o futuro dos nossos filhos. E isso sai da boca de um pai, de uma mãe. Por quê? Porque esses pais são maus, porque eles são ruins, querem o pior para os seus filhos? Não. Muitas vezes é porque esses pais estão cegos. Eles não diferenciam a bênção da maldição. E a Bíblia é clara, lá em Deuteronômio 30:19 está escrito que a gente precisa fazer uma escolha. Tenho proposto diante de ti a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua semente. Você, nós precisamos escolher a vida. E a vida aqui nesse texto carrega uma ideia de movimento. As pessoas estão se deslocando a alguém ou a alguma coisa. As pessoas que estão vivas, elas se deslocam em direção a outras pessoas. E a nossa escolha deve ser caminhar em direção a Deus e aos nossos filhos e à nossa família. A gente precisa se conectar com eles. Assim a gente vai acrescentar vida aos nossos relacionamentos. A segunda escolha de um pai ou mãe deve ser a bênção. Ele deve escolher a vida para se dirigir às pessoas que realmente se importam e deve escolher a bênção no lugar da maldição. E quando a gente escolhe a bênção, a gente pensando nessa tradução literal dessa palavra hebraica, quando a gente vai lá na origem dela, a bênção significa ajoelhar-se perante alguém. Partindo do princípio de quando a gente vai abençoar, é importante a gente se fazer humilde ali diante da pessoa que a gente quer exaltar. Exatamente como Jesus fez. Ele abençoou os discípulos deles. Ele se ajoelhou, ele lavou os seus pés. Mas acontece que na nossa cultura é o contrário. Quem abençoa, ele fica de pé ali, como se estivesse detendo um poder, uma posição privilegiada, a imposição de mãos, a pessoa que se ajoelha, o abençoado que se ajoelha. Mas na cultura de Deus é o oposto, é o contrário. Quem abençoa é que ajoelha diante daquele que deseja abençoar. Essa é a cultura de Jesus. Ao abençoarmos alguém, é como se a gente estivesse dizendo para ela: eu escolho tratá-la como alguém incrivelmente especial na minha vida. Eu quero te honrar. Agora pare e pense na sua visão aí da sua infância. Quantas vezes você pode se lembrar de seus pais se ajoelhando diante de você, olhando nos seus olhos e te abençoando? Conta para mim aqui nos comentários. Isso já aconteceu com você? Ou isso talvez nem passa pela sua cabeça, nem imaginava que seria possível essa cena, Um pai se ajoelhar diante de um filho para abençoá-lo.
A maioria de nós nunca viu isso, né? Nós nunca experimentamos isso. Mas agora nós somos pais, nós temos filhos. Será que nós já fizemos isso pelos nossos filhos também? Provavelmente não, nós também não fazemos. Nós não recebemos e nós não fazemos. Por dois motivos. O primeiro é justamente isso. Não faz parte da nossa cultura. A gente nunca viu ninguém fazer isso. Então a gente não tem nenhum modelo para poder reproduzir isso com as nossas crianças, com os nossos filhos. Nem os nossos pais, nem os nossos avós fizeram isso. Mas Jesus, gente, Jesus fez assim. E nós somos os representantes de Jesus aqui no nosso lar, na nossa casa. E um outro motivo que as pessoas não fazem isso. Por que um pai não tem coragem de se ajoelhar diante do filho para abençoá-lo? É porque muitos pais acreditam numa mentira, num engano. Eles pensam que ao se curvarem diante dos seus filhos, eles vão perder a autoridade, que eles vão perder a credibilidade. Ah, meu filho não vai me obedecer mais, ele vai achar que eu sou capacho dele. Mas isso, gente, é o oposto da verdade. Você acha que quando Jesus se ajoelhou diante dos seus discípulos, ele perdeu a credibilidade dele? Ou será que ele cresceu em credibilidade? Jesus cresceu em credibilidade quando ele fez aquele gesto. Porque todo mundo, todos nós somos atraídos pela humildade e rejeitamos o orgulho. Pensa aí, qual pai que você gostaria de seguir? Um que governa a casa dando ordens de forma ríspida? Filhos, obedeço porque eu sou pai e a Bíblia diz obedeça ao seu pai. Ou você seguiria um pai que abençoa e diz, meu filho, eu te abençoo. Você é incrível, você tem um futuro próspero te aguardando, você vai conquistar muitas coisas. Eu confio que você vai agir bem, que vai fazer boas escolhas, que vai abandonar esse mau hábito. Eu te abençoo, meu filho. Qual desses dois pais você seguiria? Claro que é o segundo. Todos nós escolheríamos o segundo, porque nós somos atraídos pela humildade e rejeitamos o orgulho. Então, a minha pergunta é: por que não fazer isso na nossa casa? Por que não adotarmos essa cultura de honra, de bênção na nossa família? Se dirige para os seus, para abençoá-lo de uma forma intencional. Isso vai abrir portas no espírito dos seus filhos por gerações. Dê a seus filhos a bênção pelo qual Esaú clamou. Transmita a mensagem de Deus aos seus filhos. Filho, eu te amo. Você tem valor. Eu me orgulho de você. Você, pai, você, mãe, você pode mudar o destino dos seus filhos, mudar a sociedade que a gente vive ao transmitir a bênção para eles. E de forma prática, o que significa realmente dar a bênção aos nossos filhos? E aqui nesse livro, os autores, eles elencam 5 elementos que compõem o ato de abençoar os nossos filhos. Eu vou, como eu disse no início do vídeo, falar um pouco sobre cada elemento, e depois a gente vai aprofundar neles. E o primeiro elemento é o toque significativo. O toque significativo era um elemento essencial na ministração da bênção nos lares, lá no Antigo Testamento. E assim como aconteceu com Isaac, quando ele foi abençoar o seu filho, lá em Gênesis 27, 26, fala, ora, filho, chega-te perto, me beija, filho meu. Isaac se aproxima do filho dele. E em várias partes da Escritura a gente pode ver que o toque significativo oferece um pano de fundo aí para que as palavras de bênção sejam ditas. Beijos, abraços, imposição de mãos, sempre foram parte da concessão das bênçãos. E a gente vai ter um vídeo específico para falar sobre o toque. A gente sabe que são muitos os benefícios de um toque afetuoso, tem várias pesquisas, a ciência mostra isso. Um toque ele pode transmitir cordialidade, aceitação, afirmação, ele pode expressar amor. Então, para os pais que desejam abençoar os seus filhos, o toque é uma parte importante dessa bênção. E já o segundo elemento, ele envolve uma mensagem falada, que seja realmente colocada em palavras. Em muitos lares hoje, como a gente comentou, infelizmente as palavras de amor, de aceitação são raramente pronunciadas. Existem pais que acham que pelo fato de estarem presentes ali, cuidando, provendo as necessidades dos filhos, eles já estão comunicando a bênção aos seus filhos, mas isso é um engano. A bênção só vai cumprir o seu propósito quando ela for verbalizada. A gente pode fazer isso de uma forma falada, escrita, anunciada, de ambas as formas, melhor que ela seja feita das duas formas, escrita e falada, para que os filhos entendam isso de uma forma bem clara, quanto eles são aceitos, quanto eles são valorizados e quanto eles são abençoados. Para os filhos, gente, quando a gente
permanece em silêncio, às vezes transmite insegurança para eles, confusão. Tem um autor, o Adler, ele diz que as crianças são ótimas observadoras e péssimas intérpretes. Muitas vezes, quando os pais não comunicam de forma clara a bênção para os seus filhos, as crianças se veem obrigadas a preencher essas lacunas, né, do silêncio em relação ao que o pai e a mãe pensam delas. E muitas vezes essas crianças não vão se sentir aceitas, amadas, importantes, se os pais não comunicarem isso de uma forma objetiva. Elas vão pensar o contrário, né? Elas interpretam de uma forma equivocada. Então a gente tem que ser claro, a gente tem que dizer, a gente tem que falar, a gente tem que escrever isso para eles. Porque sem palavras reais de bênção, eles ficam inseguros. Ah, será que eu sou mesmo importante para o meu pai? Será que eu sou amado? Será que eu tenho valor para eles? No Antigo Testamento, a gente vê que Abraão ministrou uma bênção verbal ao seu filho Isaac. Isaac também declarou sua bênção para Jacó. Jacó, por sua vez, ele ministrou a bênção verbal específica para cada um dos seus 12 filhos, para alguns dos seus netos também. E a gente precisa, então, verbalizar a nossa mensagem. Esse é um elemento importante da bênção. E as palavras são necessárias para abençoarmos e comunicar essa aceitação genuína às crianças, aos nossos filhos. E o terceiro elemento, então, é associar um alto valor. O toque significativo e a mensagem falada, elas acabam conduzindo a esse terceiro elemento, que diz respeito ao conteúdo da mensagem, que deve associar um alto valor àquele que é abençoado. Ao abençoar Jacó ali, mesmo pensando que era Esaú, Isaac disse, eis que o cheiro do meu filho é como o cheiro do campo, que o Senhor abençoou. Sirvam-te povos, nações se encurvem a ti. Ele acrescentou alto valor ao filho dele quando ele disse essas palavras. E para abençoarmos os nossos filhos, a gente também precisa mostrar o quanto eles são valiosos. Precisamos dar palavras que expressem aos nossos filhos uma mensagem de grande importância. Esse é o terceiro elemento da bênção. E o quarto elemento, gente, é visualizar um futuro especial. Ao abençoar nossos filhos, a gente precisa visualizar um futuro especial para a vida deles. Quando Isaac disse para Jacó, Deus te deu o orvalho dos céus, da gordura da terra, sirvam-te povos, nações se encurvem a ti, ele está fazendo isso, ele está visualizando um futuro próspero e está expressando isso em palavras para o seu filho. Até hoje as famílias judaicas, como eu disse, elas são notáveis em visualizar um futuro especial para os seus filhos, e isso faz diferença. Mas para a gente fazer isso, a gente precisa acreditar. Será que você aí, que está me ouvindo, você acredita que seu filho tem um grande potencial? Você consegue visualizar um futuro de bênção para ele? Se isso não acontece, ore ao Senhor, peça para que Deus te faça enxergar, porque é isso que Deus deseja para o seu filho. Você precisa ser esse profeta na vida dele para ministrar esse futuro abençoado. A gente precisa ajudar os nossos filhos a enxergar um futuro brilhante, cheio de oportunidades para eles. A gente precisa dizer para os nossos filhos que a gente acredita que eles podem construir uma vida, um futuro maravilhoso com a força, com a capacidade que Deus dá para eles. Não porque eles conseguem, não porque eles são totalmente capazes sozinhos, mas porque Deus está com eles. O próprio Deus, ele faz isso a nosso respeito em toda a Bíblia. Quantos textos maravilhosos nós vemos que nos lembram das bênçãos sem medidas que são reservadas para nós. Dos planos de bênção, de paz e não de mal que ele tem reservado para nós. E a gente precisa fazer isso da mesma forma pelos nossos filhos. Quando a gente os abençoa, a gente dá uma visão de esperança em relação ao futuro. E aí eles podem crescer confiantes para alcançar todo o potencial ao qual Deus os chamou. E por fim, o quinto elemento é o compromisso ativo. E ele é fundamental. Por quê? Ele diz respeito à responsabilidade que acompanha a sua ministração. Para os patriarcas lá do Antigo Testamento, não eram apenas as suas palavras, mas o próprio Deus que apoiava a bênção deles aos seus filhos. E várias vezes Deus falou diretamente com esses patriarcas, confirmando o compromisso ativo para a linhagem da família deles. E nós, pais de hoje, a gente precisa especialmente depender do Senhor para nos dar força e direção, para confirmar a bênção que a gente ministra aos nossos filhos, por meio de um compromisso ativo, para que ela se concretize. Compromisso ativo, ele é muito importante, porque não bastam palavras para que meu filho seja abençoado. Eu vou comunicar a bênção e está tudo pronto, está tudo certo. Não, a bênção, as suas palavras, o seu gesto de abençoar o seu filho ali, ele precisa vir acompanhado de atitudes, do desejo profundo de fazer tudo o que for possível para que aquela bênção
se concretize na vida dele, né? Então, imagina se eu disser para minha filha, eu vejo que ela tem um talento para música, eu falo, filha, você é talentosa, você é habilidosa com a música, você vai ser uma grande musicista, enfim, eu profetizo isso na vida dela, eu abençoo aquele talento, aquele dom, reconheço aquele dom, eu valorizo a minha filha, mas e se eu jamais colocá-la numa aula de piano? Se eu jamais investir em um piano para ela tocar ou arrumar algum lugar que ela possa tocar esse piano? Não vai adiantar nada. A gente precisa ter um compromisso ativo para concretizar a bênção na vida dos nossos filhos. Se o filho tem um talento, invista nele. Né? A gente precisa se comprometer ativamente para abençoar os nossos filhos. E esse quinto elemento, então, é crucial para que a bênção de fato aconteça. Então, eu passei rapidamente aí pelos 5 ingredientes básicos da bênção. Esse foi um breve resumo. O toque significativo, a mensagem falada, a inclusão de um valor a quem nós abençoamos, a visualização de um futuro especial para os nossos filhos e a confirmação da bênção com compromisso ativo. Então, são 5 elementos e a gente vai dar continuidade nas próximas semanas, entendendo de uma forma mais prática e aplicada cada um desses ingredientes, para que você possa resgatar aí na sua casa, no seu lar, a cultura da bênção. E para cada um desses elementos a gente vai ter oportunidade de se perguntar, será que eu recebi esse elemento na minha infância, na minha criação? Será que eu estou provendo esse elemento agora da bênção na vida do meu filho? E essas perguntas vão te ajudar a entender onde você já esteve, onde você está hoje e onde você vai poder chegar se aceitar o desafio de tornar a bênção parte da sua vida familiar. E por hoje a gente vai ficar por aqui e eu te encontro na semana que vem para falarmos do toque especial. Mas antes de ir embora, deixe nos comentários o que esse conteúdo despertou em você e me ajude a levar essa mensagem pelo menos mais uma família. Faça esse compromisso aí comigo de compartilhar com alguém, traga alguém para esse desafio de resgatar essa cultura da bênção e a gente vai juntos aí semear essa proposta, né, nas nossas casas, nas nossas famílias, nas nossas igrejas. E não se esquece aí de ativar o sininho para ser notificado assim que o vídeo novo sair, tá bom? Um grande abraço, que Deus te abençoe.